O iPhone XR foi o celular mais vendido no primeiro semestre de 2019 e a Apple pretende repetir o mesmo feito com o iPhone 11, o seu sucessor que chega ao mercado mais barato. O design não mudou tanto, porém temos hardware mais potente e câmera dupla dessa vez. Está interessado no novo celular da maçã? Então vem com Tudo Celular conferir tudo sobre o novo iPhone mais acessível de 2019. Ao olhar de frente não há mudanças comparado ao iPhone XR e nem mesmo para os modelos mais caros deste ano. O entalhe largo que abriga a câmera frontal, alto-falante e sensores para o Face ID continua lá no topo. Sua tela é coberta pelo vidro mais resistente do mercado, de acordo com a Apple. É uma espécie de Gorilla Glass feito em parceria com a Corning. O vidro da traseira não tem acabamento fosco como nos modelos mais caros. Este acaba acumulando mais marcas de dedo e também escorrega mais fácil da mão. A Apple removeu o 3D Touch no iPhone XR para reduzir custos, mas acabou optando por dar um fim à tecnologia em toda a linha deste ano. O iPhone 11 usa o motor de vibração para simular o 3D Touch quando você faz um toque prolongado na tela. Se na aparência nada mudou, podemos dizer o mesmo das medidas. O iPhone 11 tem mesma altura, largura e espessura do XR, assim como o peso. Mas não é possível reaproveitar a capinha do seu telefone mais antigo, pois o formato das câmeras mudou na traseira. Ele vem em 6 opções de cores e as novidades ficam para o verde e o lilás. Este que testamos faz parte do Project Red, que doa parte das verbas para ajudar no combate à AIDS. Agora temos uma câmera a mais do que antes. Elas ficam abrigadas em um bloco elevado de vidro com acabamento fosco. Os furos são grandes e chamam a atenção. É uma mudança de design que não agradou muita gente e ficou ainda mais estranho nas versões mais caras que trazem câmera tripla. O novo iPhone agora está ainda mais resistente à água. A certificação foi melhorada para IP68, o que permite mergulhar o aparelho por 2 metros por no máximo 30 minutos. A Apple até promete proteção contra outros tipos de líquidos, como refrigerante. Só não vá sair fazendo experimentos por aí, já que a garantia ainda tem cobertura limitada contra danos causados por líquidos. A tela do iPhone 11 é exatamente a mesma do XR, não apenas em tamanho e resolução, mas o painel IPS LCD entrega o mesmo nível de brilho, contraste e saturação de antes. Se você prefere tela OLED, terá que pagar mais caro nas variantes Pro. O uso de tela LCD ajuda a reduzir o custo de produção e, como esperado, também há limitações. Este é o único dos novos iPhones que não tem suporte HDR10 e nem ao Dolby Vision, devido ao contraste mais limitado. O brilho máximo fica abaixo das versões mais caras, mas ainda assim é possível enxergar bem o conteúdo na tela quando estiver em ambiente aberto. E diferente da grande maioria dos celulares com tela LCD que testamos, o iPhone 11 reproduz cores com ótima fidelidade. A parte sonora é um grande destaque, você tem duplo alto-falante com som estéreo potente e de qualidade. O iPhone 11 reproduz menos graves que os modelos mais caros, mas a diferença é pequena. O fone que vem junto é o mesmo que a Apple usa há anos. Seu conforto não é dos melhores e a qualidade sonora é decente. Se quiser usar outro fone com fio, terá que adquirir o adaptador para P2 ou encontrar algum modelo com conexão Lightning. Apesar de ser mais barato, esse iPhone compartilha o mesmo hardware dos modelos mais caros. Você terá o chip A13 Bionic, o mais potente disponível para qualquer celular, além dos mesmos 4 GB de RAM. O iPhone 11 é muito rápido e supera facilmente qualquer Android em velocidade, e isso foi comprovado em nossos testes. O mesmo acontece com benchmarks. Se você é do tipo que gosta de ostentar números altos, aqui terá mais de 400 mil pontos no AnTuTu. Jogar com ele também é uma ótima experiência, não importa qual jogo você esteja viciado. Ele rodará suave no iPhone 11. E há muitos jogos que aqui rodam a 60 fps, enquanto mesmo em celulares Android mais caros ficam limitados a 30 fps. A única diferença para o iPhone 11 Pro está nas opções de armazenamento, já que o modelo mais barato está limitado a 256 GB. Se isso for pouco para você, terá que investir muito mais caro para ter um iPhone com 512. A bateria aumentou um pouco da geração passada para essa. A Apple veio com a promessa de entregar 1 hora a mais de autonomia. Em nossos testes conseguimos o dobro do prometido. Sem dúvida é uma boa notícia. Se comparado ao que temos em rivais da Samsung e Xiaomi, o iPhone não fica mais devendo em bateria. O problema continua no tempo de recarga. O iPhone 11 vem com o mesmo carregador fraco de 5 watts de antes. E por ter bateria maior, ele passa ainda mais tempo na tomada que o XR. Ter que esperar 3 horas e meia para ter o celular recarregado é inaceitável para um aparelho caro lançado em 2019. Para reduzir esse tempo, você pode adquirir o carregador de 18 watts que vem com o iPhone 11 Pro, o que faz o tempo cair para 1 hora e meia. Se o hardware do modelo mais barato é igual ao das versões mais caras, podemos dizer o mesmo do software. Se você quer ter a melhor experiência com o iOS 13, não precisa pagar mais caro por isso. No iPhone 11 terá exatamente os mesmos recursos. Claro, isso também se aplica aos modelos mais antigos.
Trocar o XR pelo iPhone 11 não traz nada de novo de usabilidade. O diferencial mesmo só estará no aplicativo de câmera, que tem alguns novos recursos voltados para a lente ultra-wide. O iOS 13 flui muito bem e com a versão 13.2 em testes teremos novidades com a tecnologia Deep Fusion, que promete fotos ainda melhores com o iPhone 11. Mesmo em estágio beta, vimos que a qualidade surpreende. O iPhone 11 traz a mesma câmera de 12 megapixels e ultra-wide do modelo Pro. Só ficou faltando a tela objetiva com o zoom de 2x, que muitos nem usam. Na parte frontal tivemos um avanço com a nova câmera de 12 megapixels para selfies. E por compartilharem os mesmos sensores e conjunto de lentes, já era esperado ter a mesma ótima qualidade em fotos. As duas câmeras traseiras conversam entre si, ao alternar entre elas as regulagens de foco, exposição e mapeamento de tom são mantidas, tanto para fotos quanto para vídeos. As fotos capturadas com o iPhone 11 apresentam alta riqueza de detalhes, baixo nível de ruídos e alcance dinâmico excelente. As cores registradas são bastante próximas das que vemos com nossos olhos, porém alguns podem achar um pouco lavadas ao vê-las na tela LCD do aparelho. Se você não conseguir enquadrar tudo na foto, pode mudar para a secundária, em troca de abrir mão de estabilização ótica e do foco automático. A ultra-wide captura muito mais do cenário, a qualidade das fotos é muito boa, porém há um pouco de desfoque nos cantos, assim como mais ruídos. O maior destaque mesmo fica para o modo noturno. Ele é ativado automaticamente quando há pouca luz e faz um ótimo trabalho. As fotos saem mais claras sem sofrerem com excesso de ruídos, os detalhes são mantidos e as cores continuam bem representadas. Infelizmente o modo noturno não funciona com a ultra-wide, então evite usar essa câmera à noite ou terá fotos escuras. O modo retrato é feito via software com a ajuda do processador neural do A13 Bionic. O resultado é muito bom, sendo possível escolher entre vários efeitos que mudam a tonalidade e textura da pele. Também é possível regular a intensidade do efeito de desfoque e até a iluminação. Selfies continuam sendo o destaque do iPhone e nesse você terá ótimas fotos. Ao usar o celular na vertical, ele corta a imagem para simular o mesmo campo de visão do XR. Ao tirar uma selfie com o celular deitado, você terá uma abertura maior, o que permite tirar fotos com mais gente sem precisar mais de um pau de selfie. A filmadora faz um ótimo trabalho ao gravar em qualquer resolução. A frontal agora permite capturar vídeos em 4K a 60 fps e até mesmo filmar em câmera lenta na resolução Full HD, que a Apple apelidou de Slowfis. A qualidade dos vídeos é idêntica ao que temos no iPhone 11 Pro, como visto nas fotos. A estabilização funciona muito bem, o foco é ágil e ainda há captura de áudio espacial com som mais envolvente que o tradicional estéreo que outros celulares registram. O iPhone 11 custa $700 nos Estados Unidos e por lá sai mais barato que muito top de linha da concorrência. E seu custo-benefício acaba sendo muito bom. Infelizmente, aqui no Brasil a história é diferente. O modelo mais barato do iPhone sai mais caro que qualquer flagship rival. Claro que você terá velocidade superior ao Galaxy S10e e demais modelos Samsung, e também contra o Mi 9 da Xiaomi e qualquer outro chinês. Sua bateria também dura mais que muito celular top aqui no Brasil, mas o problema está no tempo de recarga. Para não ficar uma eternidade esperando o celular carregar, terá que comprar o carregador por fora, que não é barato. Enquanto outras marcas entregam um carregador decente junto com o celular. Sua câmera tem a mesma qualidade do iPhone 11 Pro e nem se compara com rivais da Samsung e Xiaomi. No geral, ele seria a melhor compra, mas custa muito caro e nem sempre acaba compensando. Vale trocar o iPhone XR pelo 11? Sim, você terá um celular mais rápido com bateria que dura mais, câmera muito melhor, mais resistência à água e som mais potente. Apenas a tela que continua a mesma. Vale investir a mais no 11 Pro? Não. O mais caro tem bateria um pouco melhor, câmera zoom que muitos nem usam e tela de melhor qualidade. Fotos e desempenho são iguais, o que não compensa a diferença grande no preço. Se o iPhone XR foi um sucesso de vendas, podemos esperar que o iPhone 11 repita esse feito, ainda mais por ser melhor em quase tudo e chegar mais barato em alguns países. Aqui no Brasil o seu preço é salgado, mas por aqui já sabemos que quando tem a marca da maçã, custa um rim, não é mesmo? Se você está interessado nos novos iPhones, pode economizar e comprar o mais barato. Se busca um celular com bom custo-benefício, vá de Samsung, Xiaomi, entre outras que oferecem opções mais justas. E é claro que as melhores ofertas você encontra aqui mesmo neste vídeo, bastando clicar no link que está na descrição. Eu vou encerrando por aqui. Comenta aí abaixo o que você achou do novo iPhone 11. Qual seria um valor justo a se pagar por ele aqui no Brasil? Estou curioso para ver os valores. Um grande abraço e até a próxima!